Estamos ao vivo, graças a Deus. Mais uma noite nós aqui juntinhas para falarmos sobre os nossos filhos adolescentes, que deixa a gente de cabelo em pé. Não é isso, gente? Fala para mim, não deixa a gente de cabelo em pé, esses filhos adolescentes? Quando o Thiago era pequeno, eu ficava de cabelo em pé. Por isso que toda noite eu falo coisa, é sempre brava, irritada, xingando. Ela tem temperamento forte. Eu sei que eu não devo bater, mas também sei que não posso deixar à vontade. Como fazer? Tá bom, mãe. Alguém mais aí tem essa dúvida de como fazer para tirar o filho da internet? Saber como é que faz para combinar com ele, dele sair? Gente, primeira coisa, vamos pensar assim. Se é pré-adolescente, né? Assim, sei lá, cada órgão tem uma faixa etária que estabelece a pré-adolescência, os hormônios que vão determinar a puberdade, que é o que realmente marca o começo daquela fase física, né, corpórea, externa da adolescência, os hormônios começam a ser lançados no corpinho da criança a partir dos 6 anos, né? Com 8 anos, ele já está tendo maior acesso desse hormônio no corpinho. Então, e cada vez mais cedo, as crianças, né, estão se tornando adolescentes, estão chegando à puberdade. Então, gente, um dos motivos disso, né, tem muitos estudos procurando entender esse processo, por que o meu filho, né, eu com 15 anos era uma meninota ainda, mas meu filho, minha filha, com 10 anos, já está criando seio, já não está querendo mais, já está querendo passar maquiagem. O que está acontecendo? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender são 2 fatores, né? O primeiro é a questão da alimentação, que infelizmente a gente está consumindo uma carga excessiva de alimentos com hormônios, e isso está fazendo com que o desenvolvimento físico dos jovens esteja se acelerando, e a outra parte é justamente o uso excessivo do celular. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que antes dos 2 anos, a criança não seja submetida a nenhuma tela. É zero TV, zero tablet, zero celular. E a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece, né? Eu até entendo, porque depois que nasce um filho, a gente não tem tempo mais para nada, né? Nem para tomar um banho direito, quando é pequenininho, né? Para a gente ter uma refeição em paz. E como a gente está sempre ali, né, com essa chupeta à mão, a gente acaba oferecendo para a criança que ela fique ali assistindo uma Peppa Pig, um desenho coloridinho, que é para a gente ter uns minutos de paz. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que antes dos 2 anos ela não tenha nenhum acesso à tela. Isso porque já está comprovado que o excesso de uso de telas, e quando a gente considera excesso, ele vai aumentando conforme a criança vai crescendo e aí chega na adolescência, né? Ele realmente provoca distúrbios de comportamento, distúrbios de desenvolvimento cognitivo, até físico, né? E, enfim, no final das contas, não adianta a gente falar, né? Ah, essa geração, porque essas crianças, porque não sei o quê. Oi, Maia, bem-vinda. Não adianta a gente falar isso, porque no final das contas, a educação dos nossos filhos está na nossa mão. E cabe a gente estabelecer esses combinados, ou o que quer que seja, que a gente vai fazer para que eles não excedam o tempo seguro de uso do celular, né? Então, para começar, eu já vou deixar você de mais cabelo em pé ainda, só para piorar tudo. Calma. Vocês sabem que eu bato, mas depois eu assopro, né? Não vou deixar você desesperada, não. Vou te falar como é que a gente sai dessa cilada, tá? Mas assim, só para a gente ter parâmetros para começar a conversar, né? Tá tentando estabelecer aí
o que é um pré-adolescente? Sua filha de 12 anos, com certeza, já é pré-adolescente e já está quase entrando na adolescência. Cada órgão determina um número, né? Legislação brasileira, por exemplo, diz que de 0 a 2 é bebê, de 2 a 12 é criança, de 12 a 18 é adolescente, e a partir dos 18 é adulto, mas isso é questão de legislação. Aí tem a Organização Mundial da Saúde diz uma coisa, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz outra, então tem parâmetros, né? E tem estudos mais modernos que estão estendendo a idade em que se considera adolescente por causa da questão social, mas principalmente porque agora a gente consegue escanear o cérebro e eles conseguiram descobrir que algumas partes do cérebro, da parte física, né, aquela massa cinzenta que tem aqui dentro, ainda não está completamente toda conectada. E isso diz de uma imaturidade, né, ainda não está completamente desenvolvido, do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que faz com que a gente tome nossas decisões, faz com que a gente faça escolhas, preveja as consequências, né, das nossas atitudes, né? Isso para nós adultos às vezes é difícil fazer uma coisa que a gente não deve fazer, sabendo das consequências para o futuro. Imagina então para uma criança, um jovem, um adolescente que ainda não tem o aparelho que é capaz de regular as emoções, as vontades, totalmente desenvolvido. Para eles é muito mais difícil do que para a gente, né? Bom, mas vamos lá. Estabelecido tudo isso, vamos para a parte, né? Primeiro, gente, ó, tá falando da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que antes de 2 anos, 0 tela. De 2 a 5 anos, é recomendado, no máximo, a exposição de tela de 1 hora por dia. Olha só, 1 hora, né? Isso inclui todas as telas, tá? Inclusive a TV, a Peppa Pig, aquela anestesia que a gente põe ali a criança para a gente poder viver, né? Para poder ir ao banheiro em paz, para poder fazer alguma coisa enquanto ele está distraído com alguma coisa. Né? Então, ele tem ali o horáriozinho que vai para a escolinha, para a creche, e depois a gente tem que inventar alguma coisa para essa criança fazer, que não seja TV, que não seja tablet e celular, tá? É daí que começa o vício da dopamina. Porque tudo no celular, na TV, é pensado de propósito para nos reter ali. Você imagina, a TV, ela ganha dinheiro conforme você fica mais tempo ali. Então, tudo é feito de uma maneira que vai te prender. Se você lembrar bem, eu não sei se você ainda assiste a novela na Globo, faz um tempo que eu não assisto mais, estou até querendo saber o que está passando, mas enfim, outro assunto. Sempre acaba o capítulo naquele momento crucial em que a gente vai descobrir quem é que matou Odete Roitman. Se você sabe o que eu estou falando, você já entregou aí a sua idade. Para quem não sabe, foi uma novela muito famosa e ficou esse mistério de quem tinha matado uma personagem importante lá no último capítulo da novela. Então, assim, estou brincando, mas sempre tem um gancho, né, que é o termo técnico que se usa, para fazer você querer olhar o próximo capítulo. Então, isso acaba te viciando, de verdade, vício real, não é força de expressão, é vício mesmo. Vício é aquela coisa que você não tem controle sobre, tá? E você acaba ficando sem o autocontrole suficiente para dizer, não, hoje eu não vou assistir a novela, vou fazer outra coisa. Você não consegue, você fica ali, né, quase que refém. Deixa eu ver quem está aqui, que eu não estou entendendo. Chitara, eu adoro esse nome, parabéns. Oi, Chitara, bem-vinda, obrigada pela companhia, viu? Então, gente, dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora. Aí, dos 5 até os 11 anos, o máximo recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para não prejudicar o desenvolvimento
cognitivo, comportamental, até de saúde mental do seu filho, é de 2 horas, dos 6 aos 11 anos. E dos 11 aos 18, olha o desespero, no máximo 3 horas. Agora fala para mim, onde é que a gente vai achar um adolescente ou um pré-adolescente neste mundo de meu Deus, que fica menos do que 3 horas no celular hoje em dia? Me fala. E aí me diz uma coisa, quem é que tem a responsabilidade disso, né? Calma, eu vou bater, mas depois eu vou soprar. Fica aqui comigo, eu não vou te abandonar, eu vou te dizer o que fazer. Eu sou a campeã de fazer as coisas que não eram para ser feitas quando meu filho era pequeno, né? E eu só vim aprender como fazer depois que eu virei avó, olha só. E aí eu estou tentando fazer com que quem ainda está no meu passado, né, ainda tem filho adolescente, não cometa talvez os mesmos erros que eu cometi, por falta de informação, né? Você pode cometer porque você quer, por falta de informação não vai ter, é só me seguir, tá bom? Então, olha só, 3 horas por dia, no máximo, dos 11 aos 18 anos, para não prejudicar o desenvolvimento cerebral, cognitivo, não prejudicar a saúde mental, não prejudicar os relacionamentos, não prejudicar o desenvolvimento comportamental do seu filho, né? E aí, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa entender que não... Você falou que sua filha tem temperamento forte. Com pessoas do temperamento forte, não adianta você bater de frente, impor a regra e dizer é assim e acabou. Também não é muito eficiente você fazer chantagem. Tipo assim, faz a tarefa faz o dever escolar primeiro, depois que você fizer o dever escolar, você pode jogar. Isso não é eficiente. Por que não? Porque o jovem vai começar a mentir. Como ele está viciado no celular, de repente ele fala, não tem tarefa. Ou ele vai pegar só um pouquinho de tarefa, vai fazer meia boca ali, e na cabeça dele, depois ele vai dar um jeito de fazer. Em algum momento ele vai fazer. Ele não planeja muito bem como é que ele vai lidar depois com aquela situação em sala de aula em que ele não fez a tarefa. E na cabecinha dele, ele tem a ilusão de que, de alguma forma, ele vai esconder de você e você nunca vai descobrir. Eles pensam isso, né? Então, não adianta você fazer esse tipo de chantagem, tá? Porque vai acabar saindo pela culatra. Então, como é que a gente faz? Primeiro passo que eu te recomendo é assim: procura entender o que é que sua filha gosta no celular. No celular. O que é que... Senta do lado dela, acompanha, fica com ela ainda tem 12 anos, ainda talvez, dependendo, né, da maturidade dela, ela ainda talvez aceite um pouco mais a sua presença sem reclamar tanto. Senta numa postura, numa atitude de quem quer compartilhar com ela o que ela está fazendo, não tirá-la de lá, mas entender o que ela está fazendo. O que ela está fazendo? Ela está fazendo dancinha no TikTok? Oi, quem está aí é a Lala Maia. Lala Maia. Oi, Lala, bem-vinda, obrigada pela presença, viu? Então, voltando, você precisa entender o que é que a sua filha está buscando naquele celular, além desse vício que eu já expliquei como é que acontece. O que é que retém a atenção dela? Qual que é o gancho? O que faz ela permanecer ali? E só tem um jeito... Oi, Sil, bem-vinda. Só tem um jeito de você descobrir isso: estando perto, estando junto, né? Senta do lado, pede para ela te mostrar. É dancinha do TikTok? Pelo amor de Deus, segura a boca, segura os olhos para não revirar, segura a comunicação não verbal de rejeitar aquilo. Eu sei que parece besteira,
Eu sei que é uma perda de tempo. Eu sei que às vezes a gente até nem gosta muito, acha meio. Oi, Dileuda, bem-vinda. Acho até um pouco vulgar algumas dancinhas. A gente se preocupa se a nossa filha não está se sensualizando demais antes do tempo. Eu sei de tudo isso. Mas tem um truquezinho para você não ficar tão horrorizada com o funk de hoje em dia, que eu costumo brincar aqui. É o seguinte: procura lembrar quando você era moça, que a gente dançava na boquinha da garrafa. Eu dançava, eu não posso jogar pedra em ninguém. As músicas de antigamente, elas eram tão, entre aspas, pornográficas quanto são as de hoje. Só que na nossa cabeça a gente estava na inocência. A gente não via aquilo com maldade. E eles também não, tá? Eles só estão assim numa fase em que eles precisam se autoafirmar, descobrir quem eles são, descobrir se eles são ou não bonitos, estão nessa busca, né? E aí, de repente, rebolar ali na frente do celular, fazer caras e bocas e empinar o bumbumzinho, é uma maneira que dá uma sensação de satisfação interna, de autoafirmação muito grande. E faz parte do crescimento, né? Já já vem os hormônios aí da reprodução, biológico, não tem como evitar, e isso faz parte. A gente não pode endemonizar, porque não dá para lutar contra, não dá para lutar contra isso. Uma coisa de você ver uma cachoeira e querer parar a cachoeira com a mão, fala, não, tá errado essa cachoeira ficar descendo aí, essa água descendo. Não, vou parar, vou bloquear essa cachoeira. Não funciona. Quando você bloqueia, quando você impede, quando você proíbe, a tendência é essa cachoeira achar um desvio, essa cachoeira dar um nó em fumaça, como o Tiago dava, essa cachoeira esconder. Ou reprimir, até explodir de uma vez, tá? Quer dizer, uma represa, né? Você pega e começa a colocar um monte de toras de madeira ali para represar essa cachoeira. Acho que os castores fazem isso, né? Os animaizinhos que fazem represa. Tem uma hora que a força da água reprimida não vai dar conta e vai explodir. E vai cair com mais força ainda. E talvez seja catastrófico. Tem uma pessoa que me pediu ajuda esses dias. Ela estava me dizendo que proibiu a filha de namorar um rapaz, que fazia algumas coisas que ela não gostava, e ela simplesmente proibiu. A situação em casa ficou horrorosa, né? Aquela coisa de sempre, grito, choro, desespero, enfim. E a última notícia que eu soube é que ela estava no hospital com a filha, porque a filha acabou se automutilando, né? E assim, não chegou a tentar suicídio, mas ela estava num tal nível de tensão, né? Ela estava tão abalada emocionalmente que ela começou com a automutilação, como uma maneira de aliviar o desespero que ela estava sentindo por não poder mais namorar o, né? Romeu e Julieta tomaram veneno, que a gente aprende disso, né? Que não adianta a gente proibir, tá? Vai represar uma vontade e vai tornar ainda mais forte a vontade. Primeiro, porque adolescente é do contra mesmo, né? A gente já conversou aqui, já estabeleceu que eles precisam se distanciar da família, da mãe, do pai, de um modo que ela encontre outras referências, para ela colocar tudo na balança e ver ali o que serve para ela e o que não, né? Porque até aquele momento, na infância dela, todas as referências eram dadas por nós, todos os valores éramos nós que ensinávamos, a religião, o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, e a gente fez um bom trabalho colocando isso para eles, né? Confia nisso, tá? Confia nisso, porque eles vão sim começar a olhar outros exemplos agora, onde eles começam a ter ídolos, começam a seguir um monte de influencers na internet, começam a ter os amigos ter
mais peso na influência sobre eles do que nós, mas não esqueça que a maior parte da vida deles, a nossa influência é que formou. E foi justamente numa idade em que eles mais estavam ávidos por absorver essas informações sobre esse planeta novo que a gente apresentou para eles. Então, calma, tá? É só o momento dele avaliar outras opções do cardápio, para ele colocar tudo ali à sua frente e ver o que serve e o que não serve. E quando você critica uma coisa que ele está curtindo, que ele está gostando, como eles são do contra, aquilo vai passar a ter um valor ainda maior. Porque se ele tem esse processo de cisão, de separação dos pais, e os pais dizem, isso não é legal, e todos os outros dizem, isso é legal, aí ele reforça o que naquele momento dessa fase do desenvolvimento ele está pensando, que é, meu pai não sabe de nada, minha mãe não manja nada, ela é careta, não tem isso desde sempre. É isso, tá? Então, faz isso. Lembra dessas coisas que eu estou te falando, senta do lado dela, como se fosse uma pessoa interessada em saber o que está ali. E, pelo amor de Deus, nada de crítica. Segura sua boca. A minha filha fala assim, ela fala uma frase engraçada, ela diz assim, mãe, eu consigo segurar minha boca, mas eu não consigo segurar minha cara. Acho muito engraçado. E nós, mães, também. Eles nos leem, tá? Eles nos leem. Nesse momento, um truque é não olha no olho dela, tá? Porque ela vai ver no seu olho o quanto você desaprova aquilo ali. Não olha, fica de ladinho, senta do lado, não de frente, senta do lado e fala, me mostra. E segura sua boca. Por favor, não critica naquele momento. Você vai ter o momento de colocar a sua opinião, mas não é nesse momento em que você está investigando o que é que ela gosta, o que é que ela está curtindo, o que é que está chamando tanto a atenção dela. E passe ali alguns momentos, sabe? Quando eu falo isso, fala assim, eu não tenho tempo. Gente, como não? Quanto tempo demora o episódio na Netflix? Quanto tempo demora a live aqui? Quanto tempo demora o episódio da novela? Quanto tempo você fica no celular? Entende? Tem tempo, sim, é só uma questão de ajeitar e ver o que é prioridade. A gente, no fundo, a gente sabe disso. E se você quer mesmo fazer um combinado direitinho com a sua filha, que funciona, que não vai ser tampar o sol com a peneira, que não vai ser só para inglês ver, que não vai ser aquela coisa assim que você acha que ela não está no celular, mas ela já arranjou um jeito de estar no celular sem você ver. Então, faz esse esforço, senta do lado dela e vai descobrir exatamente o que é que chama tanto a atenção dela, o que é que prende ela ali. Aquele interesse dela pode te dar alguma ideia das coisas que ela gosta. Porque não é porque nasceu da gente, não é porque a gente vive na nossa casa, que a gente conhece mais essa criatura. Se você fizer algum jogo a respeito de o que fulana gosta, senta na mesa com a família e faz assim perguntas. Qual é a música que você mais gosta? Qual é o filme que você mais gosta? Qual é a cor que você mais gosta? Qual é o estilo de roupa que você mais gosta? Qual é o cantor que você mais gosta? Você vai se surpreender em descobrir que muitas das coisas que os nossos filhos gostam depois que crescem não são mais aquilo que a gente achava. Qual a comida que você mais gosta? Eu levei um susto, uma certa idade do Tiago, quando eu descobri que eu não sabia mais o que ele gostava. Não era mais a mesma coisa de antes. Mudou, e muda rápido. E a gente vive na mesma casa, vive no mesmo ambiente, mas a gente não sabe o que está se passando dentro deles. E o jeito de descobrir é sentar do lado e perder tempo ali, à toa, só do lado, vendo, observando. Marca no relógio, meia hora, 40 minutos. Fica ali, fica ali. Só observa, vê
olha com olhos de quem não conhece aquela criatura, como se fosse uma pessoa estranha que você quer descobrir o que gosta para dar um presente para ela. Faz esse exercício. E você vai talvez descobrir que sua filha está gostando muito de dança, que sua filha está curtindo muito música, que de repente ela tem vontade de tocar um violão, tocar um teclado, que de repente ela tem uma influencer ou uma famosa, uma artista que ela segue e que ela gostaria muito de ter a oportunidade de fazer o que aquela ídola faz. E aí entra o primeiro passo. Você não vai falar sobre sair do celular, porque senão ela vai entender que você está querendo subornar, às vezes até inconscientemente, né? Nem tanto, mas bem ali na beiradinha. Ela vai entender que você está com o objetivo de tirá-la do celular. E lembra, ela está viciada, não adianta, né? Perceba o que ela gosta e começa a proporcionar para ela oportunidades de fazer outras coisas no mundo real que não tem a ver com o celular. Então, você descobriu que ela gosta de música? Então, proporciona para ela. Aí fala, ai, Val, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro. Gente, toda cidade sempre tem uma igreja, uma ONG, um programa da prefeitura, alguma coisa que proporciona atividades educativas, atividades culturais. Sempre tem. Quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito, né? Então, dá um jeito de proporcionar para ela a oportunidade de desenvolver um interesse físico, no mundo real, que não seja através do celular. E, e, e deixa. Isso vai levar um tempo, tá? Vai levar um tempo. E você vai cultivando aquilo. Quando chegar um certo ponto em que ela está lá, sei lá, estudando o seu teclado, se foi esse o caso, ou o rapaz estiver jogando futebol, estiver, não sei, indo para academia, não sei, alguma coisa que ele goste mais, você vai estimulando aquele prazer. E, naturalmente, vai sobrar menos tempo para usar o celular. E com isso, você vai conseguindo diminuir o tempo de tela do seu filho. Agora, uma coisa é fato: de todo jeito, tem que fazer um acordo com ele para que ele não exceda esse tempo de tela. E aí, gente, entra aquela coisa que eu sempre falo, da gente lutar escolher as nossas batalhas e não querer lutar todas elas, tá? Não importa se ele vai lavar a louça antes ou depois de fazer alguma coisa. Não importa se ele vai lavar logo depois do almoço ou lá pelas 3 da tarde. Tem coisa que não vale a pena a gente brigar, mas tem coisa que é a batalha que a gente tem, sim, que tomar nas nossas mãos e insistir. E restringir o uso do celular, das telas, para os nossos filhos, para que eles não sejam prejudicados no desenvolvimento, é uma dessas. Outra batalha dessas, a escola. É inegociável, não tem jeito. Tem que estudar. Não é opcional. Gostando ou não gostando, a escola não dá para negociar. E o celular também não. Simples assim, né? Mas aí, então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente viu que eu dei um passo atrás, no lugar de tirar o celular dela, eu recomendei que você sente do lado dela enquanto ela está no celular, para entrar no mundo dela, entender o que é, quais são os temas de interesse dela, conhecer melhor esse ser humano, né? E a partir dali, proporcionar oportunidades dela fazer outras coisas. Porque a grande maioria dos problemas que a gente tem com crianças, inclusive, né?
mas falando do nosso caso aqui, de adolescentes, pré-adolescentes, no uso do celular, é porque eles não têm qualquer outra coisa para brincar. Eu lembro perfeitamente, perfeitamente. Meu filho, Tiago, quando era criança, ele muito frequentemente, se queixava de tédio. Ele se queixava grandemente de tédio. Não tem nada para fazer. Filho único, não tinha irmãos. Mãe, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. E eu, que também não deixava de ser uma adolescente ainda, aquilo me irritava, porque eu me sentia impotente, porque eu não sabia o que fazer para dar alguma coisa para aquele rapaz que parasse de me infernizar, que queria alguma coisa para fazer. É tédio. Se o Tiago fosse adolescente nos dias de hoje, ele seria uma pessoa extremamente viciada no celular, como a maioria dos jovens é. Eu uso tecnologia para trabalho, né? Então, eu estou em frente a uma tela praticamente o dia inteiro. Não só nas redes sociais, mas no computador, escrevendo, enfim. Tela está na minha frente o tempo todo. Mas eu já sou adulta, já tenho mais de 18 anos, um pouquinho só, mas tenho, né? E eu, nesse contexto de estar trabalhando, às vezes eu preciso falar com os jovens do meu grupo escoteiro, por exemplo, né? Que eu sou chefe de escoteiros. Para quem não sabe ainda, faz de conta que eu nunca falei que sou chefe de escoteiros, né? E eu percebo que a grande maioria deles responde imediatamente. Está online o tempo todo. Eu garanto que todos eles passam muito mais horas do que 3 com acesso ao celular, infelizmente, né? E eu entendo perfeitamente, como eu disse, acabei de dizer, o Tiago me reclamava de tédio, e naquela época não existia celular. Se existisse, ia ser a solução perfeita. Eu ia falar, dane-se, eu não quero nem saber, toma aqui essa chupeta e para de falar na minha orelha, porque a gente cansa. Mas eu faria isso porque eu não sabia o que fazer. Eu estou te dizendo aqui uma coisa que funciona, que dá para fazer, que dá para tirar seu filho do celular, que dá para fazer nesse período, né, nesse tempo em que você ainda tem que restringir um pouco o uso, você dá para ele opções, coisas para ele fazer, para que ele não fique tão dominado por aquelas descargas de dopamina, que é o que o celular acaba proporcionando para sua filha, né? Então, depois que ela já estiver envolvida naquela atividade, seja o que for, seja o esporte, seja o teclado, seja a música, o que quer que seja, você vai aos poucos conversando com ela, e aí é que é aquela história assim, filha, eu descobri que eu errei numa coisa. Eu não deveria ter dado para você celular tão cedo. Ih, mãe, corta esse papo. Ai, mãe, todo mundo usa. Eu falei assim, eu sei. Mas olha aqui essa matéria. Olha aqui essa matéria. Só dá um Google, gente. Limites seguros para o uso de telas na infância e adolescência. Pode perguntar, você vai encontrar inúmeros artigos, estudos científicos, recomendações de instituições que pesquisam sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, recomendando um número adequado para não prejudicar a saúde mental, desenvolvimento de saúde física e tudo mais, né? Fala assim, olha, eu sei que eu errei de ter deixado você ficar tanto tempo no celular e eu te peço desculpas, mas olha aqui, a gente precisa adequar. E eu sei que vai ser muito difícil para você, porque você já está, né, um pouco viciada. Ah, não, Val, que isso, viciada? Eu? Não, isso é muito forte. Minha filha viciada é muito forte, não é, gente? A definição de vício, quando você não consegue sozinho abrir mão daquilo, quando você precisa de intervenção para não fazer mais aquilo. Quem é viciado em álcool, ele não tem o autocontrole, ele não tem o domínio de si mesmo para
ver uma garrafa ali de bebida alcoólica e não consumir. Quem é viciado em cigarro tem os seus gatilhos ali, quando dá aquele momento que acontece XYZ, é gatilho, ele puxa um cigarro e não consegue se conter. E quando é obrigado a ficar sem, por qualquer motivo que seja, dá crise, fica nervoso, fica irritado, briga, xinga, acaba tendo uma reação de abstinência. Isso é a definição de vício. E se você tira o celular do seu filho e ele tem essas reações, ele está viciado. Ele está viciado. E aí não adianta você proibir, né? Porque pode até piorar. Ele vai começar a querer mentir para você, dar outro jeito para conseguir aquilo. Vai ter que ser de dentro para fora. O primeiro passinho você já deu, que eu já expliquei. Arranjar alguma coisa que ele goste e incentivar aquilo. Isso, naturalmente, já vai ter algum alívio nesse tempo. Quanto menos tempo ele fica no celular e aprende que tem outras coisas que também geram prazer, mais fácil vai ficar esse desmame, né? E aí, no segundo passo, é que você chega realmente para fazer o acordo. Então, filha, me desculpa, eu não sabia disso, mas está aqui, ó. A Organização Mundial da Saúde diz que faz mal. E é minha obrigação de mãe cuidar de você e não deixar que você faça o uso de uma coisa que te faz mal. Eu sei que você gosta. Eu também gosto. Mas vamos fazer um acordo? Vamos estabelecer como é que a gente vai fazer para que você não se prejudique e ainda assim possa ter acesso às coisas que você gosta? E aí você combina as coisas com ela. Como que a gente combina? Deixando ela participar do processo de decisão. Estabelecendo as regras, mas com a participação dela. Mas, Val, ela é muito nova, ela tem 12 anos, eu sei. Mas ela já sabe, ela já tem capacidade de dar um monte de ideias. E olha, quanto mais sim você disser para as ideias dela, maior é a chance dela acatar esse nosso plano de desmame do celular. Entende? Deixa eu ver se eu dou um exemplo prático para ficar mais fácil. Bom, se você percebe, por exemplo, que se vocês chegam ao acordo ali, que ela está se prejudicando na escola, porque ela chega da escola e ao invés de fazer a tarefa, ela não consegue segurar e vai direto para o celular. Bom, então a gente tem que estabelecer uma estratégia, filha. Como é que a gente faz para você conseguir ficar longe do celular, né? O que você acha? Pergunta para ela. Pergunta para ela o que é que você acha que funcionaria. E quando ela te der a resposta, acata. Segue exatamente o plano da sugestão que ela deu. Se ela falar, ai, mãe, e se eu jogar só um pouquinho, tipo assim, meia hora, só para aliviar um pouco, só para saber, porque eu vou ficar na escola, eu não posso usar o celular. Aí quando eu chego, eu quero saber as notícias das minhas amigas, o que está acontecendo, o que não está. E se eu ficar no celular só um pouquinho, só para me atualizar, e depois eu faço a tarefa. Você pergunta para ela, você acha que isso vai dar resultado? Você acha que isso pode funcionar? Eu acho. Então tá bom, vamos testar. Quanto tempo de teste a gente vai fazer? Deixa ela falar. O que ela falar tá bom. Se ela falar um dia, se ela falou 2 dias, se ela falar uma semana, 2, se ela falar 3 semanas, que seja, tá? A gente vai falar, então tá, a gente vai fazer assim. Todo dia você vai chegar, aí você vai pegar o celular, aí você vai falar com suas amigas, vai fazer o que você tem que fazer, e aí a gente põe um alarme no celular pra gente, né? Porque também, se deixar, a gente acaba esquecendo. Você põe um alarme no celular, quando der o alarme, você guarda o seu celular e faz o que você tem que fazer. Tá combinado? Assim você acha que funciona? E o objetivo não é tirar ela do celular, é fazer com que ela participe desse plano maligno, desse plano mirabolante de conseguir não estar mais tão viciada. Você já mostrou para ela, né? Já mostrou para ela as matérias. Filha, olha aqui, ó, tô preocupada.
E eu preciso cuidar de você, é minha obrigação. Então, vamos dar um jeito. Como que a gente faz para resolver isso? Ela está participando do plano, vamos fazer, tá? Gente, se der certo, ótimo. Se não der, de volta a velha prancheta, tá? Filha, ó, tentamos desse jeito, não deu. O que você acha que a gente pode fazer mais que dar certo? Talvez ela dê alguma ideia, outra, mas assim, se ela não tiver repertório para dar nenhuma ideia, você pode dar uma ideia. Fala assim, filho, ó, e se, quando passar essa meia hora e tocar o seu celular, você vier e me entregar o seu celular? Ou entregar para a pessoa que cuida de você, né? Se você trabalha fora, não fica ao lado da sua filha, mas sei lá, tem a avó, uma babá, uma tia, ou quem quer que seja que é o responsável por ela durante aquele período em que ela não está na escola. Você entrega para fulana, porque aí você vai ser mais forte que você. A vontade de olhar o celular e acabar se perdendo ali vai ser mais forte que você. Então você vai entregar, porque aí está protegido, está no cofre. Que tal isso? Tenta. De novo, quanto tempo vai demorar isso? Deixa ela participar da decisão do plano, da elaboração do plano. E a gente precisa ter um olhar muito benevolente com a imaturidade, com a ingenuidade, às vezes, de um ser humano que está neste planeta há apenas 12 anos e, portanto, não sabe as coisas que vão dar certo e o que não vai dar certo. E só vai funcionar melhor se ela ver por ela mesma. Porque, gente, se conselho bastasse, nós seríamos todos perfeitos. Porque se tem uma coisa que nossos pais fizeram, foi dar conselho para a gente. Se tem uma coisa que a gente faz, é dar conselho para os nossos filhos. A gente só aprende fazendo, a gente só aprende vivenciando, a gente aprende pelas nossas próprias experiências. Então, deixa ela participar dessa experiência, desse plano, para que tenha mais chance do negócio vir de dentro para fora. E olha, não é fácil, não é fácil, vai ser difícil, vai ter recaída, vai ter abstinência, vai ter algumas brigas, vai ter algumas quebras, mas só não dá certo se você desistir. Se você tiver persistência e ficar lá e insistir até dar certo, não tem outro jeito, vai dar certo, tá? Então, o segundo passo, fazer esse acordo com ela. Chega, admite a sua falha, porque quem deu o celular para essa criatura foi você, não foi o Papai Noel. Não adianta querer colocar a culpa no velhinho, porque foi você. Admite a sua culpa para ela. Quando você se mostra vulnerável, você consegue atingir o coração da pessoa. Porque nós somos, assim, modelos muito inalcançáveis para os nossos filhos. Nós sabemos, nós somos muito, conseguimos fazer tudo, nós falamos, na sua idade eu já fazia isso, isso e aquilo, né? Eu quero que você saia do celular, e eu consigo sair do celular, consegue? Consegue? Consegue mesmo? Né? Então, assim, nós somos um modelo de perfeição muito grande e inalcançável para os nossos filhos. E é por isso que, às vezes, eles acabam nos atacando, pegando a menor dos nossos defeitos, quando eles começam a enxergar, né? Porque a criança nos idolatra, o adolescente já começa a enxergar nossos defeitos. E é por isso que, às vezes, eles colocam um holofote tão grande em cima desse defeito, porque ele precisa que nós sejamos menos perfeitos um pouco, para eles pelo menos vislumbrarem a chance de um dia nos alcançar. Esse é o processo inconsciente do adolescente que critica o pai ou que a mãe e que coloca um holofote muito grande, ressalta muito qualquer, mas sou ser humano e errei sim. E agora eu quero acertar, porque é meu papel, é minha obrigação te proteger para que você cresça um adulto saudável. Não adianta você prometer futuro para ele. A parte do cérebro que pensa no futuro nem está desenvolvida completamente. Com 12 anos, menos ainda. Por mais madura que ela seja, ela não tem as conexões neurais do córtex pré-frontal suficientemente desenvolvidas
para ter capacidade de pensar no futuro. Ela não tem essa capacidade ainda. Então, de falar que vai ser melhor para ela no futuro, não adianta muito não, tá? O que eles falam de futuro é da boca para fora, repetindo mais ou menos alguma coisa que a gente falou. Eles ainda não têm uma ideia, não têm capacidade de formar ideias concretas de futuro, tá? Fala assim, é a minha obrigação, eu tenho que fazer isso, porque eu sou sua mãe e porque é assim, né? Faz mal e eu não vou deixar que algo que te faz mal você continue fazendo. Então, eu preciso da sua ajuda para a gente desmamar aos pouquinhos, para você ir tirando esse vício do celular, para que você realmente não seja prejudicada por essa má escolha que eu fiz. Sai com essa, tá? E por mais que isso às vezes venha voltar para sua cara, receba, aguenta. É a melhor estratégia para que ela não tenha argumentos. Porque aí você já admitiu que foi você que deu o celular e no fundo ela tá achando ótimo, porque ela gosta do celular. Tá achando ótimo que você deu o celular. Entende isso? Então, ó, e aí você vai tentando essas estratégias, tá? Quando faz uma tentativa de desmame desse celular, admitindo as ideias dela, admitindo as sugestões dela e vai testando. E estabelece muito bem. A pergunta que você me fez é como fazer os combinados. Uma coisa muito importante, já falei, é que ela participe do combinado, não seja só uma coisa que você propõe. Deixa que ela venha, e já disse também, por mais infantil, por mais inocente, por mais bobinha que pareça a ideia dela, acate e teste. Dê esse tempo de teste para que ela veja que não funciona. E não você, já com a sua experiência de vida, diga para ela não funciona. Porque aí você perde a adesão dela. Testa um tempinho com a ideia dela. Se não funcionar, como a gente já imaginava, a gente vai para um plano B. Filha, não está funcionando, né? Que outra coisa você acha que a gente pode fazer para funcionar? E se ela não tiver repertório, dá a sua sugestão. A gente tentou desse jeito, não deu, vamos tentar esse? E aí faz, ó. Então, quando chegar a tal hora, você entrega o celular, e aí a gente deixa ele quietinho ali, desligadinho no avião, de preferência, para não dar nenhuma notificação de que chegou uma mensagem, qualquer coisa nova, né? Para não despertar aquela curiosidade, não dar aquele gatilho nela de querer pegar aquele celular de novo. E vai, assim. A segunda coisa no acordo, né? Primeira, deixar que ela participe. Segunda, deixar as regras muito claras. Muito claras. Então, nós vamos testar isso. Tá, você vai chegar e vai usar o celular por quanto tempo? Ai, mãe, meia hora. Ai, mãe, 1 hora. Não, 1 hora é muito, vamos um pouquinho menos. Aí negocia, uma cede um pouquinho, outra cede um pouquinho. Tá bom, vai. 45 minutos, nem para você, nem para mim. Tá bom? Tá bom. Beleza, então 45 minutos. Vou usar esse celular 45 minutos antes de fazer minhas obrigações, tá? E esse já é um jeito bem difícil de fazer, tá? Já vá sabendo que se ela. Eu dei isso como exemplo, imaginando que a jovem vai propor isso. Por quê? Porque ela passou a manhã toda na escola, está sem notícia de ninguém, né? Porque na escola geralmente não pode, não é permitido o uso do celular, então ela precisa, né, se reconectar com o mundo deles, né? Então precisa aí desse tempo para colocar a fofoca todo em dia. Estou imaginando, né? E aí tá, fez isso, abasteceu essa necessidade, tá bom. E agora a gente vai tirar o celular, você vai, né, deixar ele de lado, põe no avião, que é para a notificação não te puxar de volta né, para esse imã, e faz o que você tem que fazer. Quanto tempo a gente vai testar? Aí 1 semana, tá bom. Então 1 semana. E aí, filha, como é que tá? Tá dando certo? Está conseguindo? E vai participando com ela, não numa intenção. Esse acompanhamento não pode soar como uma cobrança. Tem que soar como eu sou uma cúmplice do seu plano e eu tô
aqui ansiosa, querendo saber se está dando certo, se nosso plano está funcionando, né? Me conta, como é que está sendo? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Como é que não é? Entende? É essa postura de quem fez um plano junto e que está colocando esse plano em andamento e quer saber se está dando certo ou se não está. É essa postura que vai fazer com que ela não entenda como uma cobrança, como uma crítica e como uma pessoa que vai puni-la se ela não conseguir, tá? É a pessoa que vai facilitar, ela tem que perceber que você é a cúmplice que vai facilitar o quanto puder o processo para ela. E isso vai até aproximar vocês, porque vocês estão num plano maligno juntos. A coisa que mais me aproxima dos meus adolescentes do grupo escoteiro é quando a gente tem um grande acampamento para fazer. Porque aí a gente tem um plano, a gente tem um projeto juntos para resolver, para pôr em prática. Né? Então, quem que vai fazer as compras, qual que vai ser o cardápio, onde que vai ser, quem vai fazer o transporte, que pai que vai levar, eu deixo tudo para eles resolverem. Né? E eu tô ali facilitando, tô dando ideias, e aí, gente, deu certo, não deu? O que que tá dando? Por que que não deu ainda, né? Tá precisando de alguma ajuda? O que que tá pegando? É nessa postura, tá? E vai ajustando. Nesse próprio processo, ela mesma, lembra, ela já tem o reforço daquela coisa que ela gosta mais, né? Que seja aí uma atividade, um hobby, um esporte, uma música, o que seja, que ela já está dedicando tempo a isso. Em paralelo, ela mesma está num projeto de diminuir o tempo de tela, porque ela já está consciente de que aquilo é prejudicial e que vai ter que ficar sem de qualquer jeito. Pode ser por bem, pode ser por mal, mas por enquanto a gente nem falou no por mal, né? Nem vamos falar, não vai precisar, tá bom? Então, uma coisa vai puxando a outra, a gente vai desmamando esse celular até chegar a um ponto em que ela realmente vai estar num uso mais saudável, mais adequado, porque 3 horas é bastante tempo, dá para fazer bastante coisa, dá para satisfazer a necessidade dela, desde que ela não esteja viciada, entende? E isso só vai acontecer de jeito efetivo se ela também estiver interessada nisso. Faz sentido? Mãe, ó, depois eu queria que você me desse feedback, tentasse fazer isso e me falasse como é que tá rolando aí. Se tá dando certo, se não tá, conta para mim nos comentários, volta aqui nesse vídeo, conta para mim nos comentários como é que tá sendo, se tá funcionando, o que que não tá dando certo, que eu posso ajudar num acompanhamento desse processo com vocês, tá bom? Gente, de coração, eu espero que tenha ajudado. Se eu tivesse visto uma live dessa quando o Thiago era adolescente e morria de tédio, talvez não fosse o problema de tirar do celular, mas talvez de dar atividades para ele que preenchessem aquela angústia do tédio de filho único que não tinha o que fazer, eu teria gostado muito. Então é por isso que eu faço aqui para vocês, tá bom? Espero de coração que tenha ajudado, que tenha aí te dado um caminho, uma luz no fim do túnel para tentar resolver esse problema, porque é sério mesmo, né? A gente não pode deixar a vontade não, tá? E com 12 anos é bem mais fácil, tá bom? Um super beijo para vocês. Me manda perguntas se você quiser que eu responda no próximo. Pergunta para Val. E a gente se vê. Tchau, tchau.